A gente sai renovado. É maravilhoso estar na presença do nosso Deus e juntos louvar esse Deus maravilhoso que realmente tem feito tanto por nós e às vezes a gente nem faz tanto por Ele, né? Então nós devemos ficar alegres e estarmos alegres porque estamos na presença do nosso Deus. Nós vamos orar agradecendo a Deus os dízimos, as ofertas, o momento por estarmos aqui presentes. Mas eu queria também pedir aos irmãos que estejam orando pelo irmão Jair. O irmão Jair teve uma queda essa semana, então estejamos orando por ele. A irmã Jerusa está caminhando. Irmão Nelson, que está em tratamento. Cadê o irmão Nelson? Está ali. Irmão Nelson venceu mais uma etapa, não é isso? Que Deus possa abençoar o irmão Nelson. A irmã Leila também, que está em tratamento, que Deus possa continuar abençoando ela e todos com ela. A irmã Noemi também não está muito bem, não esqueçam de orar por ela, e agradecer também ao irmão Zago. Cadê o irmão Zago? Está ali. O irmão Zago está aí hoje com a gente, mais uma vez, recuperando dessa cirurgia. Que Deus possa abençoar cada vez mais a cada um de nós, para que a obra do Senhor possa ser feita da melhor maneira possível, amém? Então vamos orar agradecendo a Deus as bênçãos. Eu sei que todos aqui têm algum motivo também para estar agradecendo a Deus e também pedindo, colocando diante do Senhor. Então vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Muito obrigado pelo privilégio de poder estar na Tua presença, te louvando, te adorando. Muito obrigado porque o Senhor nos capacita para podermos trabalhar para Ti. É muito bom louvar o Teu santo nome. É muito bom te servir. O Senhor nos perdoa as nossas falhas. Perdoe aquilo que temos feito, que tem te desagradado, e nos mostre o que devemos fazer, melhorar, modificar, se for o caso, para que o Teu trabalho possa crescer e ser glorificado o Teu nome em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dando continuidade ao tema, como é que é mesmo o tema? Eu esqueci. Como é que é? Isso aí, vamos completar a missão, Vamos completar a missão. O pastor Isaías deu bastante ênfase e eu percebi que o pessoal está ainda meio dormindo, não sei, Vamos completar a missão. A pergunta é, o que devemos fazer então, eu e você, o que eu devo fazer então para completar a missão? Porque quando eu falo, vamos completar a missão, como é o tema, fica muito amplo, não sei se você percebe como eu. Vamos completar a missão. Muito amplo, Muito abrangente também, mas quando eu digo, o que eu preciso fazer para completar a missão? Não ficou mais bonitinho? Não ficou mais pessoal? Não ficou mais assim, tipo, o que eu tenho que fazer? Qual a minha responsabilidade para completar a missão? Até porque Deus nos deu, a cada um de nós, talentos, dons, para que a sua igreja cresça e que o evangelho seja espalhado ao mundo fora. Então vamos pensar num texto que os irmãos com certeza conhecem muito, João 3, e vamos ler os versículos de número 1 a 21. É o encontro de Nicodemos. Irmãos, lembram de Nicodemos? Aquele que foi encontrar Jesus de noite, tinha lá seus motivos, tinha lá suas razões, mas não vamos aqui criticá-lo porque ele foi à noite. O bom é que ele foi e deixou para a gente este diálogo em que Cristo aqui registra através do seu servo João, apóstolo, para que nós hoje pudéssemos aprender com este momento tão interessante, maravilhoso e importante. Então diz o texto, o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele.
Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo, né? Ou na outra versão, Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém. Vamos pensar um pouquinho neste encontro. Vamos tentar entender essas palavras em que Jesus e Nicodemos expressam ali. Para que a gente possa entender tudinho com bastante clareza, para que você entenda o que é preciso você fazer para completar a missão, voltando no texto, né? No versículo 3, qual é a pergunta que Nicodemos faz para ouvir esta resposta? Digo-lhes, na verdade, que... Qual é a pergunta que Nicodemos fez? Você prestou atenção no texto? O texto diz: havia um certo homem, um fariseu, Nicodemos, que foi estar com Jesus de noite, e chegando diante de Jesus, fala assim: mestre, bem sabemos que você vem da parte de Deus, porque você não pode, você realiza sinais que, se Deus não fosse com ele, não realizaria. Aí Jesus pergunta: se existe uma resposta, existe uma pergunta, né? Ou para toda resposta tem que ter uma pergunta, né? Nascer de novo. Mas Nicodemos não fez essa pergunta, fez? Por que Jesus Cristo dá essa resposta? Porque a pergunta estava dentro do seu coração. Jesus conhece os nossos corações. A pergunta que Nicodemos não fez, Jesus respondeu, porque ele fez dentro do seu coração. E o que a resposta é dito? Verdadeiramente, de Jesus Cristo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A palavra ver aí escrito, a palavra ver aí escrita, ver, você entende que é o quê?
fazendo perguntas que a gente... Você já me conhece, né? Quando você fala ver, você entende o quê? Olhar, né? Ver, né? Pois acredite, os irmãos, o grego ver significa experimentar. Eu estou vendo vocês, mas eu não estou experimentando ninguém. Eu estou vendo aqui o escrito, mas não estou experimentando nada aqui. Ver o reino de Deus significa dizer experimentar o reino de Deus. Então Jesus Cristo está dizendo para você, você quer experimentar o reino de Deus? Né? Você quer responder, quer ter uma experiência, né, com o reino de Deus? Então você precisa fazer o quê? Nascer de novo. Olha que coisa interessante. Quer experimentar o reino de Deus? Você precisa nascer de novo. E aí, quando ele diz, você precisa nascer de novo, Nicodemos não entende nada. Como eu, velho, entrarei de novo no ventre da minha mãe e ali nascer de novo, ou renascer? Ele não entendeu. Você sabe por que ele não entendeu? A resposta está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Por que Nicodemos não entende a resposta que Jesus Cristo dá a ele de uma pergunta que ele estava no seu coração? Por que ele não entende? Está aí escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Se você tiver a curiosidade, vai prestar atenção e vai ver. Pode falar alto, irmão. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Só consegue compreender as coisas de Deus quem? Aquele que nasceu de novo, aquele que tem consigo quem? O Espírito Santo. Porque para o homem natural, as coisas de Deus são o quê? Loucura. Em primeiro momento, nascer de novo, Nicodemos vai dizer assim, o senhor é maluco. Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Isso acontece. Pronto, vamos tentando. Deus ajuda. Então, a primeira resposta aqui, porque não entendemos nós as coisas de Deus, porque não queremos entender espiritualmente. Queremos materializar as coisas. E não é nesse caminho. Então, o que você pode fazer para continuar a obra do Senhor? Buscar, ver, experimentar o reino de Deus, mas não fisicamente, mas sim espiritualmente. Continua então o diálogo de Jesus, e Jesus dá uma outra resposta, agora baseado na pergunta dele. Como? Aí Jesus diz que ninguém pode entrar, que também pode ser traduzido como experimentar. Também pode ser traduzido como experimentar ou desfrutar. Experimentar, mas no sentido de desfrutar. O reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Vamos entender também o que Jesus Cristo está dizendo aqui, água e Espírito. Lendo Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. Ezequiel 36, 25 a 27. Aspergirei água pura, preste atenção nessa expressão, água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo
E porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. O primeiro versículo 25, diz que Jesus Cristo, que Deus ia fazer o que com o seu povo? Derramaria água pura e limparia de nós toda a impureza. O que água tem a ver com o sangue de Cristo? Porque Jesus Cristo no Novo Testamento diz que o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. O que uma coisa tem a ver com a outra? Aí nós vamos caminhar numa visão linda. Nascer de novo. A expressão grega nascer de novo quer dizer que algo que vem de Deus, a palavra anotem, que é no grego, anotem, é dizer, vem do alto, vem de Deus, mas também faz surgir algo que não existia. Nascer de novo significa não uma troca, não uma metamorfose, igual lagarta vira borboleta. Não. É fazer de algo que não existia a existir. Deu para entender o que eu estou falando? Por exemplo, Deus criou o mundo. O mundo existia quando Deus criou o mundo? Não. Não existia nada. Do nada, Deus fez tudo. E é essa ideia. Aquele que não nascer de novo, ou seja, aquele que do alto não permitir ser feito nova criatura, lembra da nova criatura é? Ou seja, você velho acabou, morreu, deixou de existir e agora você é novo. Você não existia, passar a existir. Agora, como nova e totalmente nova criatura de Deus. Vem do alto. Quando eu falo vem do alto, o que você lembra no Velho Testamento do povo de Israel no deserto? Maná. Maná. Já falei aqui uma vez o que significa maná, né? Ou melhor tradução. O que é maná? Que é isso? Que é isso? Muito bem. Que é isso? A palavra maná em hebraico é composta de duas letras, que parecido com o inglês, inclusive a pronúncia man, né? Homem, né? Parecido, mas não tem nada a ver não, tá? Se você separa uma coisa da outra. Vem de duas letras, que a primeira significa água, a segunda, semente. Quando o povo de Deus começou a receber o maná, é dito que havia um orvalho e ali vinha aquilo que eles chamavam de maná, o pão que desceu do céu. Maná quer dizer pão, ou que é isso, mas é a água que veio trazer vida, semente. Vocês lembram quando eu falei céus? Há pouco tempo, semana passada, e quarta-feira eu citei que no hebraico céus significa o quê? Algo que está acima e água. Então veja que vem do céu, vem de Deus a semente da vida. Fique com isso aí, porque a gente vai pegar isso de novo. E do Espírito. Então a água aqui, só para concluir, não é só batismo. A pessoa tem que ser batizada para ser salva. Não é esse batismo aqui não, nós fazemos. Não. O que o batismo representa? A gente sabe. Representa aqui o quê?
Nova criatura, ele morreu para o pecado e ressuscitou com Cristo. Essa é exatamente a ideia que Cristo está dizendo para ele. Não é ser mergulhado na água, não. É morrer, deixar para trás. Acabou, não é mais. Agora é novo, é criado novo, não existia, passou a existir. Agora uma nova pessoa, uma nova criatura. Né? E aí, quando Jesus Cristo coloca isso para ele, ele explica, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, você não tem que se surpreender com isso, não. E ele vai explicando, até chegar lá no versículo 14, quando ele diz que, da mesma forma Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário, diz Jesus Cristo, que o Filho do Homem também seja, que veio do céu e é levantado. Quando você lê isso, você tem que ler obrigatoriamente o texto de Neemias, capítulo 21, versículo de 1 a 9, para entender o que Jesus Cristo está falando. Não fique só no básico, não. Se aprofunde. É necessário que seja como foi com Moisés quando levantou a serpente no deserto, para que você entenda o que Jesus Cristo está conversando com Nicodemos. Então vamos ler, Números 21, 1 a 9. Quando o rei cananeu de Arad, que vivia em Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, guerreou contra os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo nas nossas mãos, separaremos as suas cidades para destruição. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os separou para a destruição, bem como as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Omar. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornar a terra de Edom. O povo, porém, ficou... Agora presta atenção aí, que aí começa. O povo ficou, então, impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos neste deserto? Agora fica mais feio. Não há pão. Não há pão. Não há água. Não há água. Deus já fez até água sair da pedra. Já estamos agora fartos, enojados, seria a palavra melhor, desta comida o quê? Miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos israelitas morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou em um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava ou permanecia vivo. Você entendeu agora? Vamos fazer a comparação de Jesus Cristo com esta serpente? Vamos dar uma olhadinha então? O que você entendeu aí nesse texto? O que você entendeu nesse texto aí? Vamos lá, comigo. O povo rejeitou, desprezou o pão que desceu do céu, dizendo que era desprezível, miserável. Se Deus te dá alguma coisa, você vai dizer para Deus: esse troço é miserável? Não, mas o homem faz isso. Cristo, que é o pão da vida, desceu do céu, ao maná, às águas, vindo trazer vida, E Cristo, como o pão do céu que desceu, ele foi o quê? Rejeitado.
rejeitado pelos homens. Primeira comparação. Segunda, como consequência da rejeição do pão que Deus mandou, surge então, mandado por Deus, serpentes. Serpentes que matam, mordem e matam. E muitos morrem. A serpente representa então o quê? O pecado, que mata o homem. O homem que despreza Deus permanece com o pecado e o pecado mata o homem, tira a vida do homem. E então o povo clama a Moisés: ore por nós, erramos. E aí Deus tira as serpentes de lá. Foi assim que aconteceu? As serpentes continuaram. O pecado ainda continua, né? E aí, então, Moisés levanta uma serpente num poste, uma serpente de bronze. Foi exatamente isso. Jesus se fez homem, forma de homem, sem pecado, como você lê em 2 Coríntios 5, 21, se fez pecado e levantado. Moisés não pegou uma serpente e colocou no poste. Ele não matou uma serpente e colocou lá no poste. Não, ele fez uma serpente de bronze. Não era serpente, era algo que lembra a serpente. Jesus Cristo é homem, ele veio em forma de homem, mas não homem como nós. Sujeito às mesmas tentações? Sim. Sujeito às mesmas fraquezas? Sim, mas ele é Deus. Então ele não é homem como nós. Então ele foi levantado no poste, na cruz, lá, para que todo aquele que, vendo a morte, foi mordido pela serpente e não querendo morrer, fizesse o quê? Tomasse um soro antiofídico. É assim que funciona? Não. Olhava para a serpente e, crendo, era o quê? Não tinha remédio. Não tinha remédio. Imagine você lá, foi mordido pela serpente, cadê a serpente? Ah, está ali, agora olhe para lá, estou curado. É isso aí que eu fiz. Tem que ter fé, não tem? Que Deus vai agir. Você não viu Jesus Cristo. Você não estava lá no dia da crucificação. Mas você vê pelos olhos da palavra de Deus Jesus Cristo pendurado na cruz do madeiro. E pela fé você é salvo. Por isso Jesus Cristo diz no versículo 15 de João, voltando lá, para que então todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Nicodemos conhecia a história. Nicodemos sabia dos significados. E aí Jesus Cristo, veja bem, vamos caminhando ainda para o final, veja bem, por que então era necessário que Cristo viesse a esse mundo e sofresse o que sofreu para que você e eu tivéssemos vida. E aqui você começa a enxergar o que precisamos fazer para completar a missão. O que ele fez? Primeiro, veja aí, versículo 16, Deus fez o quê? Amou o mundo, amou a todos nós. Para que eu possa completar a missão, para que eu possa fazer com que a missão de Deus seja cumprida na minha vida, nas nossas vidas, eu vou falar uma coisa assim que pode parecer pesado, mas é uma verdade. Não adianta a gente fazer uma campanha belíssima. Os jovens fizeram uma coisa muito linda aqui, as mulheres fizeram, e eu creio até que os homens vão fazer, né? No ano que vem. Não adianta a gente fazer campanhas maravilhosas, lindas, cantarmos bem, né? Querer ajudar aqueles que estão lá longe, querer evangelizar aqueles que estão perdidos. Isso não é por aí. A expressão amou o mundo significa que se você não consegue, como diz 1 João capítulo 4, 20,
Se você não consegue amar o seu irmão que está do teu lado, como é que você vai querer amar aquele que você nem conhece? Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio o meu irmão, vou botar no pessoal, né? É o quê? Mentiroso. Se eu não amo o meu irmão que está do meu lado, que é igual a mim, sujeito às mesmas paixões, às mesmas falhas, como eu posso expressar amor por Deus, principalmente, e por aqueles que estão longe de mim? Não há lógica, não há razão. Não adianta, gente. A gente pode fazer tudo como a gente tem feito, de forma exemplar. Mas se dentro do meu coração há ódio, há ódio pelo meu irmão e não amor, não estou fazendo nada. Posso estar fazendo para os homens, mas para Deus não. É frio. Como eu falei, Nicodemos, Jesus Cristo conhecia o coração de... Ele sabia o que estava falando com Nicodemos. Então não adianta de chegar, bajular Jesus. Eu sei que você vem de Deus, porque as obras que você faz, só faz se Deus estiver contigo. Não adianta bajular, gente. Porque Deus conhece o nosso coração, Ele conhece o meu coração. Se eu não consigo amar aquele que está do meu lado, dentro da minha casa, dentro do meu serviço, dentro da igreja, dentro dos meus vizinhos, na minha vizinhança, se eu não consigo amá-los, pode esquecer, você não está fazendo o que Deus quer que você faça. E Ele deu um exemplo. Interessante, Jesus Cristo deu um exemplo disso. Ele não está falando só para você como algo que você tem que fazer. Ele fez. Veja em Mateus capítulo 26, versículo 50. E eu quero que você se coloque no lugar de Cristo aí, tá? Jesus, porém, lhe perguntou. Perguntou a Judas, quando o estava traindo, com um beijo na face. Olha só, com um beijo. Qual é a pergunta que ele faz? O que Jesus Cristo fala? Amigo. Agora se coloca no lugar de Cristo. Você sabe que o Joãozinho ali da esquina vai te trair. Vai fazer um grande mal para com você. Vai te derrubar. Vai passar a perna em você. Por N motivos. Você tem coragem de chegar para ele e dizer amigo? E você acha que Jesus Cristo está dizendo de hipocrisia aí? Ou falsidade? Entendeu? Entendeu o recado? Jesus Cristo amou o mundo. Cristo amou o mundo, inclusive aqueles que não o amam. Inclusive aqueles que o odeiam. Inclusive aqueles que o maltrataram e o maltratam hoje. Deus amou o mundo. Cristo amou tanto que mostra para você e para mim, em ações, o seu amor para conosco, para comigo e para com você. Como assim, pastor? Veja Romanos 5:8. Veja Romanos 5:8. Mas nisto Deus demonstra o seu amor para nós. Pega essa palavra demonstra, fixa ela. Cristo morreu em meu lugar, apesar de eu ser o quê? Pecador. Você não era justo quando Cristo morreu por você. Você não era bonzinho quando Cristo morreu por você. Você não era especial quando Cristo morreu por você. Você era e eu éramos, aí nós éramos pecadores, inimigos de Deus. A demonstração do amor, isso é compaixão. E compaixão é você olhar para o próximo,
sentir o que o próximo está sentindo, ver o que o próximo está vendo, buscar compreender esta realidade e se colocar no lugar dele para saber do porquê da ação dele e agir para ajudá-lo, para consertar se necessário, para dar a mão para levantar se caído esteja, para que o corpo de Cristo seja glorificado em nossas vidas e eu possa completar a missão. Eu não posso fazer nada por obrigação, eu tenho que fazer por amor, por amor. E para terminar, a ação de Cristo é clara, de Deus é clara, ele teve compaixão de mim e de ti. Agora, como é que isso acontece em nós? Como isso acontece em nós? Veja que no versículo 17 a 21, depois a gente lê, senão o tempo já está bem avançado, né? 17 a 21, ele tem muita coisa ainda a dizer com Nicodemos e para nós. O que ele quer dizer para nós? E aí você tem que ter isso na tua mente também. Ele está querendo dizer muito mais para você e para mim. Por que o homem vai para o inferno? Por que pessoas não aceitam o amor de Cristo? Por quê? E sem querer você pode também estar voltando ao velho homem, que não tem como voltar a nascer. Já morreu. Lembra disso? Já morreu. Mas tem coisas que nós estamos trazendo ainda do velho homem. Você lembra de Paulo falando na igreja de Coríntios? Olha, eu não posso tratar vocês. Aliás, eu tenho que tratar vocês com leitinho, porque vocês não cresceram, são crianças, imaturos. Crentes carnais, diz Paulo. Então você tem que entender o seguinte, que uma coisa é o mundo e outra coisa somos nós. Mas também nós, muitas das vezes, agimos como se fôssemos o velho homem. Já viu aquela expressão da pessoa falar assim, como é que vai? Eu volto velho homem. Já viu? Já viu essa expressão? Não tem como voltar. Você consegue ressuscitar um morto? A gente gosta muito das pessoas que se vão, né? A gente fica doido que ele levantasse dali do caixão, né? Mas você e eu já era, passou, acabou, não volta mais, né? Passou, o tempo passou. Então, a mesma coisa. Olha só, olha o texto. Quando Jesus Cristo, lá no versículo 17, vou pular aqui uns textos que eu estou dizendo, senão, 17 não, 16, né? Olha a ação de Deus, que tem que ser a mesma nossa, para com Deus e para com o nosso próximo. O verbo amou aqui, porque Deus amou o mundo. E a palavra grega, e no versículo 19, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Eu vou dar um nó naquele sistema lá da irmã Marta, desculpa. Agora eu estou correndo aqui um pouquinho, né? O verbo amar, você entende esse verbo amar como o quê? Vou ajudar. O grego tem várias formas de expressão para amar, né? Lembra disso? Ágape, que é amor de Deus, filos, que é amor de irmãos, pai, família, né? E amorelos, que é aquele amor entre marido e mulher, esposa, né? Homem e mulher. Muito bem. Qual é o verbo usado por Cristo no versículo 16? Deus amou. Ágape. Ágape. E no verso 19? Amaram mais. É o mesmo. É o mesmo verbo, ágape. Aí você vai falar assim, é o mesmo. O que tem a ver isso? O que é amar com o amor de Deus? É se entregar, é se doar, é estar, vamos dizer assim, comprometido. A palavra dá mais ideia de comprometido, e você vai ver daqui a pouquinho por quê. O homem, Deus, aliás, comprometido com a sua palavra, comprometido com o seu amor, ele agiu se dando por você e por mim. E por que muitos não vêm a Cristo e às vezes nós fazemos coisas parecidas que não deveria? Porque nós amamos, estamos ainda comprometidos com o mal. E por isso nós nos damos a isso.
Quais são as obras da carne? Os irmãos se lembram de algumas? Pois é. Por que praticamos ainda coisas que não eram para ser praticadas, mas sim o fruto do Espírito? Porque ainda estamos comprometidos com o mal. É possível isso? O que vocês acham? É possível? A serpente ainda está aí. O pecado não saiu da gente. A serpente está mordendo. E nós estamos olhando para a cruz? Nós estamos olhando para Cristo? Cadê a vida? Cadê a semente que tem que brotar? E no versículo 20, interessante que Jesus Cristo diz que quem pratica o mal, essa palavra pratica o mal, é justamente a mesma que relacionado está com o ágape lá atrás. É estar comprometido com ações. Não é a mesma palavra, mas tem esta ideia, comprometido com ações. Comprometido com ações. Quais são as nossas ações? Elas são as ações de Deus para comigo e eu para com o meu próximo? Ou será que a minha ação está relacionada para o eu e meu próximo como eu quero? É uma chamada. Jesus Cristo está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você quer estar comprometido com quem? Com Deus ou com o mundo? Você está querendo fechar uma aliança e viver com Deus ou com o mundo? O versículo 21, e encerramos aí, o versículo 21 diz: mas quem pratica a verdade, essa palavra pratica a verdade não é a mesma palavra de pratica no versículo 20, apesar de ter sido traduzida como pratica, como prática, né? É outra palavra. O irmão Zé Beto deve estar vendo ali, né? Não sei se está aí na Bíblia, né? Essa palavra pratica produz alguma coisa a partir de algo. Não é do nada, não. Produz alguma coisa a partir de algo. Agora entenda o versículo. Olha só. O que diz o versículo 21? Mas quem pratica a verdade é aquele que produz alguma coisa a partir da verdade, que é Jesus, vem para a luz, para que as suas obras sejam claramente vistas. Claramente vistas. Porque Cristo, o que fez por nós, foi visto por todos. Por Deus, pelos anjos, pelos demônios e pelo homem. A ação que eu pratico, baseado na verdade, ela é uma ação glorificada pelo próprio Deus. Lembra lá de Jó? Para Satanás? Viste lá o meu servo Jó? Lembra disso? Vista por todos. Se você age de forma a não estar comprometido com a verdade, com ações pessoais, do homem para o homem, com certeza Deus está te olhando e balançando a cabeça. Nada certo. Nada certo. Eu imagino o pai, né? Lição da Escola Dominical, número 7, que nós estudamos hoje, inclusive, lá nos jovens. O pai que ama não consegue ver os seus filhos o quê? Brigando. O pai que ama não consegue ver os seus filhos caminhando para o erro. O pai que ama não consegue ver os seus filhos e desprezá-los na hora da necessidade. Imagina Deus, que olha para a gente, contempla os nossos corações e ver realmente se estamos ou não comprometidos com a verdade. Não é com o pastor, com a igreja, com a denominação, ou com a instituição, seja lá o que for. Não, é comprometido com a verdade. A guerra está travada contra as hostes espirituais. O problema é que às vezes nós não amamos como Cristo amou.
E aí a obra pode ser linda e maravilhosa. A festa pode ser cheia de flores perfumadas, mas Deus não vê como nós vemos. O que eu preciso fazer então para completar a missão? Amar como Cristo amou. Praticar as obras a partir da verdade, que é o próprio Jesus Cristo. E apresentar à vista de todos quem você é, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique a Deus Pai. Deus tem sido glorificado na tua vida? Será que pode dizer sim ou não? Não, por favor, não fale nada agora. Só no seu coraçãozinho. Porque se Deus, nas suas ações, não está sendo glorificado, é porque você está praticando as mesmas obras que o mundo está comprometido a fazer, que é um mal. Pratica as obras a qual ele está comprometido, que é o mal. Vamos refletir nisso. Para que eu possa completar a missão, eu preciso fazer isso. Amar ao mundo, como Cristo amou, né? Firme nisso, não esqueçam disso. Praticar as obras a partir da verdade. Praticar as obras que possam glorificar a Deus. Praticar as obras que possam fazer com que frutos venham a ser colhidos através das nossas vidas. Então não esqueçam disso. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos orar?